Existem alguns movimentos narrativos, alguns recursos que, quando mal utilizados, a audiência detesta. E também existem alguns parâmetros, vou chamar assim, existem alguns parâmetros, alguns princípios narrativos que, quando a gente rompe com esses princípios, a audiência sente muito. Ele realmente dói, sabe? E a audiência não gosta. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre 5 coisas que um roteirista pode fazer, mas que a audiência não costuma receber bem. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Galera, eu vou começar com uma introdução nesse vídeo sobre esses parâmetros e esses princípios, que eu estava comentando para vocês sobre narrativa audiovisual. Um dos grandes erros, quando a gente está começando e que a gente comete, que é uma coisa realmente um pouco difícil da gente entender e da gente aplicar nos nossos roteiros, é que o roteiro, gente, a narrativa audiovisual, ela não tá ali para fazer uma reprodução da vida real. Inclusive, existe todo um mau uso do termo realismo, Enfim, o pessoal fala, é muito realista, no sentido de que é próximo à realidade, quando, na verdade, realismo diz respeito a uma escola e a uma tendência, a uma corrente literária principalmente, mais artística de uma forma geral, que não quer dizer necessariamente uma reprodução da realidade, não quer dizer uma proximidade com essa realidade. O que a gente costuma chamar de uma abordagem que as pessoas consideram mais próxima da realidade é naturalismo. Quando a gente tem uma abordagem mais naturalista, esse tipo de abordagem não costuma fazer muito sucesso. O que eu quero dizer com isso? As pessoas gostam de drama, as pessoas gostam de ação. Sempre que a gente assiste um filme, geralmente moderno, contemporâneo, filmes de vanguarda, filmes que buscam esse naturalismo mais forte, que buscam uma reprodução maior do tempo, do espaço real, esse tipo de filme não costuma fazer sucesso, não costuma engajar. Às vezes faz um grande sucesso de crítica, mas sucesso de público é mais difícil mesmo de fazer. E esses princípios que eu vou comentar aqui com vocês são princípios mais relacionados a quando você quer ter um filme ou uma série que tem grande sucesso de público, que engaja mais, que é um código que a maioria das pessoas vão reconhecer, vão compreender. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e principalmente de me seguir no Instagram. Olha aqui, tá aparecendo bem aqui, gente, o meu @ do Instagram pra você me seguir. Eu tô sempre postando conteúdo lá diariamente sobre roteiro e narrativa. Posto minha rotina como roteirista, compartilho um pouco da rotina com vocês. Então, deem uma olhada porque tá muito bacana o conteúdo do Instagram. Bom, então vamos aqui para a primeira coisa que quando um roteirista faz, a audiência detesta. Você pode checar também um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo de 7 sinais de um roteiro ruim, que é trocar de protagonista num filme ou numa série sem, olha as exceções, sem que a série seja um multiplot, ou seja, já tem vários protagonistas, ou filme também, E sem que seja uma antologia, Porque a última vez que eu falei isso em vídeo, um monte de bonitão chegou aqui nos comentários e falou: ai, Bel, mas Black Mirror muda de protagonista. Gente, eu sei que uma antologia, que um American Crime Story da vida vai mudar de protagonista porque muda de trama, porque muda tudo. Percebe? E assim, gente, quando eu falo de mudar de protagonista, a grande questão é que você tem um conflito. Esse conflito, ele é um conflito que ele tá atrelado a um personagem. Se você muda o personagem, como é que você espera permanecer com esse conflito? Então você mudar de personagem tá muito relacionado a você mudar o conflito central. Mas como é que você vai mudar o conflito central de um negócio, criatura? A gente vai já falar sobre isso no segundo ponto. E vocês vão ver que tanto esse quanto o próximo tópico, ele tá muito relacionado, mas muito relacionado com você romper um contrato que você faz com a audiência, Se você estabelece ali no episódio piloto, estabelece nos primeiros 15, 20 minutos de filme que aquela narrativa que você vai entregar para sua audiência e você não entrega aquela narrativa, cara, é muito frustrante. E isso inclui mudar de protagonista e também inclui
já vou aqui pro nosso segundo ponto. Nossa segunda coisa que a audiência detesta, que é você não apresentar o conflito central no primeiro episódio da série. Gente, essa daí... Vamos lá, gente. Esse primeiro e esse segundo ponto que eu tô contando aqui pra vocês, eles estão muito relacionados a uma questão narrativa também, de estrutura. São coisas consideradas erradas. São erros que você comete quando você tá escrevendo. São erros de estrutura narrativa que você comete. Esse primeiro e segundo ponto. Dos 3 pontos, vocês vão ver que já tá um pouco mais relacionado com reação da audiência, né? Com você romper ali com a expectativa da audiência em relação ao que ela estava esperando, né? O último vocês vão ver que assim é batata. Mas enfim, nesse segundo ponto, o que a gente tem? Eu pego muito nas minhas consultorias de projetos, meus alunos fazem muito isso, porque quando a gente começa, é normal, a gente comete esses erros. Que é o quê? A gente pensa que é assim, não, mas até eu conseguir explicar o meu conflito, eu vou demorar uns 2 episódios. Lá no terceiro episódio, eu vou lançar o conflito central. No terceiro episódio, eu vou lançar. Lá no terceiro, tá? Agora, não, vou só apresentar. Não, porque precisa, porque meu universo é complexo. Porque eu tenho que apresentar. Gente, existem várias séries com um universo super complexo que conseguem apresentar no primeiro episódio o conflito central. Dark, Stranger Things, Avatar, A Lenda de Aang, que inclusive teve uma análise recente do episódio inteiro dessa série, dá uma olhadinha aqui depois. São séries que têm um universo complexo, que têm um universo que você precisa entender, e mesmo assim essas séries todas, no primeiro episódio, disparam conflito central. E tem gente que acha que não, mas a minha série é diferente. Mas a minha série é especial. Primeiro episódio, eu não vou disparar o conflito central, não vai dar certo. Primeiro que nenhum executivo de canal vai aprovar uma coisa dessa, né? Ninguém vai aprovar um negócio desse, gente. É absolutamente essencial que você dispare o conflito central no primeiro episódio da sua série. Terceiro ponto, plantar e não colher. Bem, mas pera lá, você disse ainda agora que os últimos 3 pontos dessa sua lista, eles não eram necessariamente erros de narrativa, mas plantar e colher é um erro de narrativa. Pode ser sim um erro de narrativa, porque o que acontece? Quando a gente tem uma narrativa moderna, quando a gente tem uma narrativa até mesmo contemporânea, pós-moderna, em que a gente quer frustrar o espectador, em que a gente quer fazê-lo pensar, em que a gente quer brincar, né, com o espectador, incitá-lo a refletir, aí a gente pode plantar e não colher. Porque você quer deixar ele ali na expectativa e você quer frustrar essa expectativa, você quer que ele fique pensando, então vai vir, e às vezes não é nada, né? Essa coisa do acaso, de você dar informações meio à toas pro seu espectador, tá muito relacionada com a narrativa moderna. Mas quando a gente tem uma narrativa clássica, quando a gente quer se comunicar com muitas pessoas, a gente não tem esse luxo e a gente não pode fazer isso. Então, se você planta e não colhe, você gera um incômodo no espectador, porque ele fica esperando aquela colheita. Ah, pera lá, ele me mostrou aqui que o cara disse, olha, não esquece o guarda-chuva, né? Coisa bem de mãe, né? A mãe fala assim, não esquece o guarda-chuva, não esquece o guarda-chuva, tá com previsão de chuva. O espectador já fica na expectativa de que vai chover, né? E daí chega, passa 40 minutos de filme e nada de chover, tipo assim, já é 4 dias depois e ainda não veio a chuva, né? E aquela frase ficou completamente à toa ali, né? Isso pro espectador é um incômodo muito grande, porque ele fica esperando aquela informação ser colhida, ele pensa que a narrativa tá indo pra um caminho e vai pro outro, enfim, as pistas que você dá são pistas falsas, são pistas que não levam a lugar nenhum na sua narrativa, as informações que você dá pro espectador não levam a lugar nenhum, e isso pro espectador é péssimo. Por exemplo, um filme que planta e não colhe é Esquadrão Suicida, que inclusive é super famoso por ser um filme de um roteiro ruim, inclusive a montagem também desse filme não é muito boa. Mas você dar uma informação pro espectador e não voltar com aquela informação, não usar aquela informação de novo, é muito frustrante pra ele. Até porque, gente, quando a gente fala em narrativa clássica, a gente sempre fala que nenhuma fala é gratuita, que você tem que dar tudo mastigado, você só dá pro seu espectador aquilo que ele vai usar pra poder acompanhar aquela narrativa. Se você der uma informação, ele tem que ficar juntando e o negócio nem faz sentido, nem é necessário pra entender o plot, pra entender o conflito, por que você deu aquilo, né, pro seu espectador? Então, é um incômodo, é chato pro seu espectador isso. Quarto elemento que, quando isso acontece, cara, é muito frustrante pro espectador, muito frustrante. Personagens que agem fora
de seu caráter. Esse daqui é complicadíssimo, complicadíssimo. O que acontece às vezes quando a gente está escrevendo, quando a gente está pensando na nossa narrativa, né? A gente pensa assim, não, é porque eu tenho um determinado conflito, eu tenho um problema aqui, eu mesmo armei esse problema, mas eu não consigo sair desse problema. E aí você começa a pensar e você chega numa conclusão, já sei. Se a minha personagem super fofinha, medrosa, que assim é super frágil, se ela, sei lá, tomar uma super coragem, empurrar o cara, assassinar o outro, aí ela consegue sair dessa situação que eu criei pra ela. Gente, assim, eu usei um exemplo drástico, porque tá todo mundo pensando, mas é óbvio que não faz sentido um personagem fazer isso. Mas é que isso acontece de maneiras muito mais sutis. Você pode, por exemplo, ter um personagem que é mega controlador. E daí ele fala pra outro personagem que ele controla, né? Ele fala assim, olha, você fez aquelas alterações que eu pedi pra você fazer lá na sua arte? Você precisa fazer essas alterações. As sugestões que eu te fiz vai deixar sensacional. Isso é uma fala de uma pessoa controladora. Agora, se, presta atenção, ele muda para a seguinte forma. Você não quer ajuda com aquela sua arte? Eu posso te ajudar. Eu acho que se a gente fizer assim, de repente, pode funcionar melhor pra você. Você percebe como você fugiu do seu personagem? Isso, gente, pra audiência é um incômodo muito grande. Muito, muito grande, porque primeiro dá um tilt. Segundo, você tá dizendo para sua audiência que aquele personagem, ele é instável, que ele vai mudar. Quem é que gosta de uma pessoa que é instável? Quem é que gosta de assistir uma série pensando, sei lá, né? Esse personagem, ele até era arrogante toda a cena, mas tem mais cenas que ele é meio humilde, tem mais cenas que, sei lá, ele é egoísta, e tem mais cenas que ele é inseguro. Então, não sei que personagem é esse. Você tem que ter consistência nos seus personagens. Se os seus personagens são inconsistentes, você precisa parar e rever imediatamente o seu projeto. Você não pode ter personagens que ficam mudando de caráter para se adequar àquela situação, porque você precisa que ele haja daquela forma para poder a situação se desenrolar, para poder sair daquele plot. Não, gente, isso não se faz, isso é super errado. E também incomoda profundamente a audiência. Quinta e última coisa que quando o roteirista faz, a audiência pira. Esse daqui eu já conversei demais com vocês sobre isso lá no meu Instagram. Matar personagens só para impactar. Meu Deus do céu, é aí que vem o melodrama. E o melodrama vem pra dizer pra gente que, cara, não adianta. Se você tá matando um personagem só pra fazer o povo chorar, você tá correndo um risco tão grande, mas tão grande de perder os seus espectadores depois desse evento. Eu, assim, não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar, gente. O povo pensa assim, não, porque eu vou impactar, porque o meu espectador tem que chorar, porque chorar é bom. Gente, tira da cabeça que fazer o espectador chorar é igual a qualidade narrativa, porque não é. O seu espectador chorar não quer dizer nada. Não quer dizer que a sua história é muito boa. Não quer dizer que o seu roteiro merece um Oscar. Não quer dizer que é estupendo, que é maravilhoso. Não quer dizer nada disso. A única coisa que quer dizer é que, talvez, o seu projeto use bastante efeito, bastante eventos que façam o seu espectador se emocionar, porque você está usando vários recursos de efeitismo. Mas qualidade narrativa não quer dizer nada, nada. Então você matar o seu personagem, qualquer um que seja, só para fazer o seu espectador chorar, é muito frustrante pro espectador, porque geralmente mortes à toa, elas incomodam bastante. A coisa do efeito, gente, o seu espectador, ele pode se emocionar muito, ele pode chorar, ele pode ficar ali impactado e, sabe, prender a respiração, assim, o negócio ficar ali, coração acelerado, mas passa 40 minutos depois que ele assistiu, ele já nem lembra mais da narrativa, porque é vazio, percebe? Você entregar uma narrativa vazia, que tá ali só pelo efeito, não vai fazer. A gente usa efeitismo pra gancho de temporada, gancho de episódio pro outro, a gente usa em um momento ou outro. Efeitismo não é uma coisa ruim, mas você se apoiar nesse recurso tão fortemente costuma dar muito ruim, costuma dar bem ruim. Então, recomendo fortemente que vocês não matem personagem, a não ser que faça sentido para a narrativa, que faça sentido para o seu protagonista, que seja necessário para você continuar elaborando sua unidade temática, para você continuar com a sua trama, com o seu plot, é bem importante. Mas se for só para impactar,
Aí não é legal. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e de dar uma olhada no meu curso de formatação para roteiro. Se você quiser se tornar meu aluno hoje, você pode. O meu curso de formação de roteiro tá sempre com as inscrições abertas. São mais de 10 horas de aula em que eu te ensino a como escrever um roteiro, que eu te ensino a se tornar um roteirista de verdade. Clica aqui na descrição para conhecer mais. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!